Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para o primeiro vídeo desta sexta-feira e já bastante agitado, porque ontem infelizmente tivemos a informação que o Carlos de Penha não virá mais para o Vasco da Gama devido a um chapéu de fato do Internacional e uma postura não correta por parte do empresário do atleta. Com isso, o Vasco agora tem outros focos no mercado e esses focos são dois atletas ainda do futebol sul-americano. O atacante Carlos Palacios, uma das grandes promessas do futebol chileno, que atualmente veste a camisa do Internacional, e o atacante Benjamin Rollheiser, que está muito perto também de fechar contrato com o Vasco da Gama por 4 anos e chegar, inclusive, nos próximos dias. A gente vai trazer todos os detalhes dessas negociações. Inclusive, segundo a imprensa chilena, o grande responsável pela contratação do Carlos Palacios será a 777 Partners, que desembolsará grana, dinheiro, para comprar o jogador em definitivo. A gente vai explicar tudo isso no vídeo, realmente está repleto de informações, então é claro, já te aviso, fica até o final para que você não possa perder absolutamente nada. E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, se inscreva, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Aqui embaixo desse seu like, você tem nos ajudado muito com o seu like, com o seu comentário, com a sua inscrição, então siga aqui, dê seu like, se inscreva, ative o seu sininho de notificação e deixe o seu comentário. Se você acha que o Carlos Palacios será uma boa contratação e também se você acha que o Benjamin Rollheiser virá e mudará o setor ofensivo do Vasco da Gama, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, porque o vídeo tá cheio. E eu já quero começar falando, é claro, sobre a situação que aconteceu ontem do uruguaio Carlos de Penha. O grande motivo é uma possível barganha que o seu empresário estava fazendo aí em cima do seu jogador, do próprio uruguai. A informação que a gente tem é que, de fato, o seu empresário estava fazendo um leilão do Carlos de Penha no mercado e usando, inclusive, o pré-contrato que ele já havia assinado com o Vasco para barganhar contrato com outros clubes, como, por exemplo, foi com o Internacional. Ele mostrava o contrato que o Carlos de Penha tinha com o Vasco e falava assim: a gente tem esse contrato com o Vasco, se você quer o Carlos de Penha, tem que pagar mais que isso. E isso realmente aconteceu no mercado de várias outras maneiras. Então, toda essa situação chegou na mesa da diretoria do Vasco, o que fez com que o Vasco desse passo para trás. Realmente, seria uma excelente contratação, mas dessa maneira não teria condições do atleta chegar ao Vasco da Gama, com o empresário tendo atitudes tão ruins, tão infantis, tão realmente inacreditáveis como foi, infelizmente, do empresário do Carlos de Penha. Com isso, é claro, ele não virá. A informação que a gente tem é que ele está muito perto do Internacional, né? O clube, de fato, agiu rápido, no caso, o clube colorado, agiu rápido nas negociações. Assim que o nome do Carlos de Penha foi oferecido, o Internacional já foi rapidamente dar uma olhada nas documentações, avançar nisso e fechar a contratação do uruguai. Mas foi uma postura que realmente causou revolta na diretoria vascaína, porque o Vasco já tinha oferecido um salário maior que o teto para a Série B do Campeonato Brasileiro, um teto aí que chega a algo em torno de 160, 180 mil reais. O Vasco ultrapassou esse teto para contar com o Carlos de Penha. O Vasco já havia dado entrada na documentação, o Vasco tinha aceitado todas as cláusulas contratuais propostas pelo jogador, mas mesmo assim o atleta de 30 anos foi influenciado pelo seu empresário e fechou com o Internacional. Inclusive, membros aí, dirigentes da diretoria, claro, Cruz Maltina, envolvidos nessa negociação, afirmaram que o empresário do uruguaio não foi correto. Uma situação que revolta, mas é claro, deixe a sua opinião. O certo é, Carlos de Penha não virá mais. O Vasco sofreu esse chapéu, né, na linguagem aí do futebol, vindo do Internacional. Porém, hoje, pela parte da manhã, o dia já começou muito agitado, se tratando de novos nomes aí no mercado do futebol. E dessa vez o nome, a bola da vez no Vasco, é o Carlos Palacios, um jogador aí, sim, de bastante qualidade, inclusive foi considerado durante determinado momento uma das grandes promessas do futebol chileno. Ele atua como ponta direita, mas pode também chegar como meia ofensivo. Inclusive muitos colocam o Carlos Palacios como possível substituto até do Nenê, mas a sua posição de origem é atuar pelo lado de campo, pelo lado direito do campo. É um jogador de 21 anos, 1,80 m, ponta direita, que tem como, claro, a perna principal, a sua perna
direita e realmente é um jogador de bastante qualidade. Tem passagens aí pelo União Espanhola, clube onde ele fez a base e se destacou no Chile, e logo em seguida foi comprado pelo Internacional de algo no valor que chega aí a 10 milhões de reais. Pelo Inter, nessa temporada, ele atuou em poucas partidas. A informação que a gente tem é que ele jogou apenas uma partida nessa temporada, foi contra o São José pelo Campeonato Gaúcho e jogou pouco tempo, inclusive, algo em torno de 28 minutos. Na última temporada, ele realmente atuou em mais oportunidades, em mais partidas. Foram 34 partidas, marcou 0 gols, mas deu 3 assistências. O seu grande destaque, de fato, foi no União Espanhola, lá no ano de 2020, quando ele atuou em 33 partidas, marcou 8 gols e deu 7 assistências. Porém, devido a essa última temporada, aliás, esse início de temporada feita pelo chileno, o Internacional não quer mais contar com o atleta. A informação que a gente tem é que a liderança do Inter não quer contar mais com o jogador e a comissão técnica também, o seu atual treinador, não quer mais o Carlos Palacio no elenco, principalmente após a chegada do uruguaio Carlos de Penha, que é mais um atacante, é mais um ponta no elenco e vai fazer inclusive com que o Carlos Palacio, que já tem pouco espaço, tenha ainda mais. Então isso pesa demais numa chegada do chileno ao Gigante da Colina. Além desse fator, o que pesa também é uma boa relação que a diretoria do Vasco está tendo com a diretoria do Inter. Lembrando que nesse início de temporada tivemos aí a troca do Bruno Gomes com o Zé Gabriel, que era um atleta do Internacional, e também tudo isso faz com que, de fato, o atleta se aproxime do Gigante da Colina. Informações que a gente teve aí através do Papo na Colina é que, de fato, o Carlos Palacio teria sido procurado, isso há algum tempinho atrás, porém o Inter, que tem a vontade, tem o desejo, como a gente informou, de emprestar o atleta, mas para que o clube onde ele venha a ser emprestado pague o seu salário integral, 100% do seu salário. Mas o Vasco, é claro, não tem essas condições, é um jogador sul-americano que tem um salário caro e o Vasco queria dividir. Então ficou esse entrave nas negociações, de início o Vasco teria recuado. Mas a informação que a gente teve ontem, pela imprensa brasileira também, é que o Vasco teria tentado permanecer nas negociações, pelo menos, quem sabe, pagar 70%, 80% do salário, mas não o salário integral. Essas informações são segundo a imprensa brasileira, porém, segundo a imprensa chilena, o Vasco está perto de comprar o atleta. E essa compra viria, é claro, em definitivo, e uma compra vinda aí através de fundos da 777 Partners. Sim, essa foi a informação que a gente tem. Inclusive aí, essa informação veio através da rádio ADN, uma rádio muito renomada aí no Chile, que cobre aí dia a dia, dos noticiários chilenos, e a rádio trouxe a seguinte informação, abre aspas: Carlos Palacios não tem continuidade no Inter de Porto Alegre, estaria perto de assinar por outro clube do futebol brasileiro. As informações que realmente trouxe são essas, que ele se mudaria para o Rio de Janeiro, para se tornar o novo jogador do Vasco. Tudo isso foi a imprensa chilena, a Rádio ADN, que está trazendo as informações e segue dizendo: os donos do time carioca, Grupo 777, comprariam o passe do atacante para o Vasco da Gama. Ou seja, tudo indica, segundo a imprensa chilena, que de fato Carlos Palacio chegará ao Vasco, porém com passe comprado pela empresa norte-americana. Um jogador que tem passagens, inclusive, pela seleção chilena, por isso que eu disse que é sim uma das grandes promessas. Ele disputou a Copa América de 2021 pelo Chile, atuou em 2 partidas, ou seja, teve a oportunidade de entrar em campo. É ainda uma promessa porque é um jogador jovem, não está conseguindo ter continuidade nesta temporada devido a alguns problemas pessoais, mas é um jogador que tem realmente um grande período aí, tem potencial para crescer. E isso acaba trazendo expectativa para que realmente as negociações possam ser benéficas ao Vasco da Gama. O certo é, a imprensa brasileira dá aí que, de fato, Carlos Palacio é o interesse do Vasco, porém, o Vasco tenta negociar o seu empréstimo. Enquanto isso, a imprensa chilena confirma que o Carlos Palacio é de fato o interesse do Gigante da Colina, mas o grupo norte-americano da 777 Partners tentará a sua compra em definitivo. Deixa aí a sua opinião se você se anima com a contratação. Na minha opinião, será um excelente reforço, principalmente para uma segunda divisão do Campeonato Brasileiro, porque é uma promessa. No União Espanhola, clube chileno, ele se destacou demais e quem sabe ele não pode reviver esse bom futebol que teve por lá agora no Vasco da Gama. E seguindo, porque ainda temos informação agora sobre o Benjamin Roheiser. Antes eu quero saber a sua opinião, se você acha que o Carlos Palacio será uma boa contratação.
Sobre o Benjamin Rollheiser, a informação que a gente tem é que ele está muito perto de fechar com o Vasco da Gama e tem grandes chances, inclusive, de ser liberado pelo River Plate. A informação de última hora é que ele está perto de fechar e chegar ao Vasco já na próxima semana. A postura do Vasco diante dessa contratação, como eu falei, é oferecer um contrato de R$1 milhão para pagar as luvas do jogador, né? Os luvas seriam aí um pagamento feito pelo clube para que o jogador que esteja livre no mercado chegue, né, no caso, ao seu destino. O Vasco pagará isso direto ao seu empresário. O Vasco ofereceu esse valor de R$1 milhão e, além disso, um contrato de 4 anos, ou seja, até 2026. Essa foi a proposta do Vasco, informação do jornalista Nauel Ferreira, da Rádio AM, e de fato as negociações estão muito perto de ser concretizadas. Há um tempo atrás a gente já trouxe a informação que o seu empresário Carlos Espinosa deixou bem claro que o desejo do atleta era vestir a camisa do Vasco e de fato ele estaria fazendo uma força para o mais rápido possível negociar a sua liberação do River, porque o Benjamin tem contrato até o meio do ano com o River Plate, e fazer com que ele chegue ao seu clube de destino o mais rápido possível e não aguarde esse período todo de quase 3 meses fora, não pegando ritmo, afastado dos gramados. Então o objetivo do seu empresário é negociar com o River Plate o mais rápido possível essa liberação para que ele chegue no Gigante da Colina nos próximos dias. E há grande chance, sim, disso acontecer. Então, deixe a sua opinião nos comentários se você, é claro, se anima com essa possibilidade. O certo é, o mercado agitou. Se o foco não é mais o Carlos de Penha, o foco agora é outro. E se não vem um, pode vir dois. O atacante chileno Carlos Espinosa e o atacante argentino Benjamin Rollheiser. Esse foi o vídeo, rapaziada. Deixe a sua opinião. Se você ainda não é inscrito, volto a repetir. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe, é claro. Como eu sempre falo aqui, um grande abraço a todos e saudações. Vasco!